A agulha já estava na mão dela quando irrompi pelo corredor. Eles haviam levado o cachorro por aquele corredor, o que tinha luz piscando no final, o mesmo de onde nenhum animal volta. Gritei o nome dele, Lenda, e aquele pitbull de quase 30 quilos, que diziam ser perigoso demais para salvar, parou no mesmo instante. Virou a cabeça quadrada na minha direção e me encarou com olhos que não combinavam nem um pouco com a palavra rabiscada em vermelho no cartão da baia, agressivo. 3 famílias o haviam devolvido. 3, e todas repetiam a mesma história, ele tentou atacar. O abrigo já não tinha mais paciência. Mas algo ali não fazia sentido. Quando estendi a mão para pegar a guia, ele não avançou, não rosnou. Ficou imóvel. Como se esperasse algo. Ou talvez escondesse algo. Eu tinha 20 minutos para tirá-lo de Dallas antes que o trânsito nos engolisse. Não sabia do que o estava salvando. Na verdade, nem imaginava o que realmente estava em jogo. Meu celular tocou às 3h47 da tarde de uma terça-feira, e a voz do outro lado já tremia. Violet, sei que você está no limite. Sei que não pode pegar mais um, mas vão sacrificá-lo em 20 minutos e ninguém mais atendeu. Trabalho na coordenação de resgates da Iron Foster, no norte do Texas, e já tinha ouvido esse tipo de ligação antes. O desespero, o relógio correndo. Mas algo nesse caso fez minhas mãos gelarem. O que ele tem? Perguntei. A pausa foi longa demais. Dizem que é agressivo, devolvido por 3 famílias diferentes. A última alegou que ele avançou no filho deles. Eu deveria ter dito não. Já tinha 6 cães sob minha responsabilidade temporária. Meu marido mal falava comigo por causa do último, mas olhei para Dolly, minha labradora idosa dormindo no canto, e lembrei que alguém também tinha dado uma chance a ela. Mande o endereço. Cheguei ao abrigo em 18 minutos, ultrapassando todos os sinais amarelos. Quando entrei, ofegante, o vi no meio do corredor dos fundos, acompanhado por uma técnica que evitava meu olhar. Lenda, dizia o cartão de entrada. 6 anos, pitbull marrom escuro com uma marca branca em forma de raio no peito. 30 quilos de músculos que deveriam ser 34. O focinho já estava grisalho. Tinha cicatrizes antigas nas patas traseiras, parecidas com arranhões de asfalto, talvez um atropelamento, talvez coisa pior. Uma das orelhas tinha a ponta rasgada, mas foram os olhos que me prenderam. Âmbar profundo, observando tudo, acompanhando cada movimento meu como se calculasse algo. Diziam que ele havia desistido, mas aqueles olhos não pareciam vazios. Pareciam atentos. Há uma diferença. O que me fez sentir um nó no estômago foi o seguinte: quando a técnica me entregou a guia, Lenda não reagiu. Não puxou, não mostrou os dentes, não rosnou. Ficou ali, parado, como uma estátua esculpida em pedra. Olha só, disse a técnica. Ele desistiu, nem luta mais. Mas eu já havia cuidado de mais de 40 cães e sabia que desistir era outra coisa. Cães nessa situação se encolhem, abaixam o rabo, evitam contato visual, tremem. Lenda não fazia nada disso. Ele me observava, esperava. E quando dei um passo em direção à saída, me seguiu sem resistência, sem precisar puxar a guia. Você disse que 3 famílias o devolveram por agressividade, perguntei. A técnica confirmou. Todas disseram que ele avançou quando tentaram mexer nele, acariciar, brincar. Imprevisível, segundo elas. Olhei para a Lenda de novo, para a forma como se movia com cuidado, como se apoiasse o peso apenas em 3 patas, poupando a direita de um jeito quase imperceptível. Algo estava errado. Mas eu ainda não sabia o que. O prontuário que me entregaram era curto, mas condenatório. A primeira família o manteve por 3 semanas. Rosnou para o marido, devolvido. A segunda, 10 dias. Avançou na criança que pegou um brinquedo, devolvido. A terceira, nenhuma semana. Pulou quando o dono tentou tirá-lo do sofá, devolvido. Todos os relatórios usavam a palavra agressivo, como se fosse um fato, como se definisse quem ele era. Mas eu não conseguia parar de pensar em um detalhe que ninguém parecia notar: todos os incidentes aconteceram quando alguém tentou tocá-lo ou movê-lo.
Não enquanto comia, não perto de outros cães, não com estranhos. Apenas quando colocavam as mãos nele. A avaliadora do abrigo escreveu uma única linha no final da última ficha: o cão desistiu. Não é mais candidato à adoção. Recomenda-se eutanásia. Li 3 vezes. Desistiu. Mas o cachorro ao meu lado, parado no estacionamento enquanto eu destrancava o carro, não parecia ter desistido. Parecia que estava protegendo algo. Só não sabia o que. Coloquei-o no banco de trás e ele não emitiu nenhum som durante todo o trajeto. Não choramingou, não ofegou, apenas ficou no canto do assento, imóvel, os olhos fixos em mim pelo retrovisor. Meu celular vibrou no semáforo. Era Michael, meu marido. Por favor, me diz que não foi isso. Respondi, explico quando chegar. Mas como explicar que tinha acabado de resgatar um cachorro que todos diziam ser perigoso? Como explicar que algo ali não batia, que uma peça do quebra-cabeça estava faltando? Ainda não tinha respostas. Só sabia que, entre aquele corredor do abrigo e a entrada da minha casa, tinha feito uma promessa silenciosa àquele animal: descobrir o que todos os outros haviam deixado passar. O que eu não sabia, o que não podia imaginar, era que passaria o mês seguinte interpretando tudo errado. E quando finalmente entendesse a verdade, os dois já estaríamos sem tempo. 4 minutos já se passaram desde que você conheceu Lenda. Viu a contradição que todos ignoraram. Agora me diga, o que você acha que realmente há de errado com ele? Porque eu passei um mês inteiro enganada, e o que descobri no final mudou tudo o que eu pensava sobre resgate. A viagem até o abrigo foi um borrão de sinais vermelhos que não respeitei e buzinas que não ouvi. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Ficava conferindo o relógio no painel: 3h52, 3h56, 4h01. Cada minuto parecia que o estava perdendo antes mesmo de conhecê-lo. Quando estacionei, nem desliguei o carro. Pulei fora e corri. A moça da recepção levantou os olhos, assustada. Vim buscar o Lenda, falei ofegante, o Pitbull. Ligaram para mim há 20 minutos. A expressão dela mudou. Vou chamar alguém. Foi então que ouvi o som de uma porta se fechando nos fundos, aquele tipo de porta pesada que sela com um clique seco e ecoa. Meu corpo inteiro gelou. Onde ele está? Perguntei, mais alto do que pretendia. Senhora, se a senhora puder esperar aqui. Não esperei. Empurrei a porta dos funcionários e entrei no corredor dos fundos. As luzes fluorescentes piscavam. Havia um cheiro que eu reconhecia dos anos trabalhando em clínica veterinária, aquele odor químico forte da sala de eutanásia. E no final do corredor, vi os dois. A técnica de jaleco azul, andando devagar, e ao lado dela, um cachorro marrom com o peito branco, cabeça baixa, seguindo sem puxar, sem resistir, apenas caminhando, como se soubesse para onde estavam indo. Topo da mesa e coloquei para tocar, baixinho, como se o som pudesse atravessar anos de silêncio. A primeira música começou, Always on My Mind, e, por um segundo, achei que tinha imaginado. Mas então vi, as orelhas de Legend se moveram, só um pouco, como se estivessem sintonizando uma frequência distante. Não era muito, mas era algo. No 9º dia, ele finalmente saiu do canto. Não de uma vez, não como um cachorro que decide explorar a casa. Foi mais como se alguém tivesse apertado play em câmera lenta. Primeiro, uma pata se esticou, depois a outra, até que o corpo inteiro se desdobrou, vértebra por vértebra, como se cada movimento doesse. Ele não veio até mim. Não cheirou o chão, não farejou o ar. Apenas caminhou até a janela da sala, aquela que dava para o quintal, e ficou ali, parado, olhando para fora. Não latia, não choramingava, não tentava chamar a atenção. Só observava, como se esperasse ver alguém do outro lado do vidro. Michael entrou na sala e parou ao meu lado. Ele está olhando para o quê? Perguntou. Nada, respondi. Ou tudo. Por que era isso? Legend não estava vendo o quintal. Estava vendo que não estava mais lá. O quintal de Frank, talvez.
A varanda onde costumava se deitar. O cheiro de peixe frito nas noites de sábado. Coisas que só ele lembrava. No 10º dia, ele comeu pela primeira vez sem que eu precisasse fingir que não estava ali. Eu estava lavando a louça quando ouvi o barulho da tigela raspando no chão. Virei e o vi parado ali, com a cabeça baixa, mastigando devagar, como se cada mordida exigisse um esforço consciente. Não era fome. Era um acordo. Tá bom, ele parecia dizer. Eu como. Mas não espere que eu goste. Foi também nesse dia que ele deixou eu tocar nele. Não de propósito, não como um gesto de confiança. Foi um acidente. Eu estava passando por ele no corredor, e meu braço roçou no dele. Ele não recuou. Não rosnou. Apenas ficou imóvel, como se esperasse que eu fosse embora. Mas eu não fui. Fiquei ali, parada, com o coração batendo tão alto que achei que ele fosse ouvir. Então, devagar, ergui a mão e encostei os dedos no topo da sua cabeça. Ele não se mexeu. Não piscou. Mas também não se afastou. No 12º dia, ele dormiu fora do canto. Não no sofá, não na minha cama, ele não era esse tipo de cachorro. Mas encontrou um pedaço de sol no chão da cozinha e se deitou ali, enrolado como um novelo, com a cabeça apoiada nas patas. Eu o observei pela fresta da porta, sem me mexer, com medo de que qualquer movimento o fizesse voltar para trás do sofá. Mas ele não voltou. Ficou ali, respirando devagar, como se finalmente tivesse se permitido descansar. Michael me encontrou assim, parada no escuro, espiando o cachorro que dormia no chão. Você está assustando o bicho, ele disse, baixo. Não, respondi. Ele é que está me assustando. Porque era verdade. Legend não era um projeto de reabilitação. Não era um caso de vamos ver se ele melhora. Ele era um espelho. Cada passo que dava, ou não dava, me mostrava algo sobre mim mesma, como eu lidava com a perda, com o medo, com a ideia de que algumas coisas não têm conserto. E o mais assustador era perceber que, no fundo, eu não sabia se ele ia ficar. Se ia aprender a confiar de novo. Se um dia ia abanar o rabo sem pensar duas vezes. No 15º dia, ele me seguiu pela primeira vez. Não porque queria, não porque tinha escolhido. Mas porque eu estava indo para a porta da frente com a coleira na mão, e ele, depois de um segundo de hesitação, se levantou e veio atrás. Não pulou, não correu, não fez nenhum gesto de entusiasmo. Apenas andou, um passo de cada vez, como se cada um fosse uma pergunta. Você vai mesmo? Levei-o para o parque perto de casa. Não aquele com trilhas e outros cachorros, mas o pequeno, de grama rala e bancos quebrados, onde as pessoas raramente iam. Ele não cheirou nada. Não correu. Não fez nada do que um cachorro faria. Apenas ficou ao meu lado, olhando para o chão, como se esperasse que algo ruim acontecesse. Eu me sentei na grama e esperei. 10 minutos. 20. 30. Até que, sem aviso, ele se deitou ao meu lado, não encostado, mas perto o suficiente para que eu sentisse o calor do seu corpo. Foi ali que entendi, Legend não ia melhorar. Não ia voltar a ser o cachorro que Frank conheceu. Não ia pular no sofá, não ia brincar de buscar a bolinha, não ia abanar o rabo para estranhos. Mas talvez isso não fosse o ponto. Talvez o ponto fosse que ele ainda estava aqui. Que, depois de tudo, ainda havia uma parte dele que escolhia ficar. Mesmo que fosse só por hoje. Mesmo que fosse só por enquanto. Quando voltamos para casa, ele foi direto para o canto atrás do sofá. Mas dessa vez, quando se deitou, não se encolheu. Não escondeu a cabeça entre as patas. Apenas fechou os olhos, como se soubesse que, pelo menos por enquanto, estava seguro. E eu fiquei ali, parada na porta, olhando para ele, pensando em Frank, em Benny, em todas as coisas que a gente perde e não consegue trazer de volta. Mas também pensando que, às vezes, o que a gente consegue salvar já é o suficiente. Dolly se aproximou devagar e se deitou perto dele, como se soubesse que outro cachorro talvez conseguisse alcançá-lo onde eu não podia.
Legend a ignorou, mas também não rosnou. Isso já parecia um avanço. No 14º dia, sentei ao lado dele e falei. Contei sobre Frank, sobre o quanto Frank devia tê-lo amado, sobre como era normal sentir falta de alguém. Não sei se cachorros entendem palavras assim, mas precisava que ele soubesse que alguém enxergava sua dor. No 19º dia, eu o alimentava com a mão, de costas viradas, como sempre fazia, quando senti que ele se aproximou um pouco mais. Então, juro que aconteceu, ele esperou até eu me virar, olhou nos meus olhos enquanto pegava a comida da minha mão. Olhou direto, pela primeira vez desde que o trouxe para casa. Michael viu da cozinha. É ele, sussurrei. Ele está voltando. Achei que tinha descoberto a fórmula. Amor, tempo e paciência. Dei a ele as 3 coisas durante 3 semanas. Sentei ao seu lado por horas, o carreguei para fora, o alimentei com a mão, toquei as músicas favoritas de seus donos falecidos. E, por um tempo, pareceu funcionar. Mas no 22º dia, comecei a notar coisas que não se encaixavam na teoria do luto. Pequenos detalhes. A maneira como ele só se deitava sobre o lado direito. Como estremecia levemente quando eu me mexia rápido demais perto dele. Como sua pata traseira tremia às vezes quando mudava de posição. Algo ainda não estava certo. No 21º dia, Michael chegou do trabalho e nem tirou os sapatos. Ficou parado na cozinha, olhando para o canto onde Legend estava. Mais uma semana, vi. O quê? Mais uma semana. Se ele não melhorar, de verdade, volta. Michael, você não pode. Posso, sim. Temos as crianças da vizinhança, temos a Dolly, e temos um cachorro que 3 famílias disseram ser perigoso. Fui paciente, mas só mais uma semana. Eu queria discutir, queria dizer que Legend estava progredindo, que só precisava de mais tempo. Mas olhei para ele, ainda encolhido naquele canto, quase sem se mexer, e não consegui encontrar as palavras. No 24º dia, levei-o ao nosso veterinário de sempre. O Dr. Morton me conhecia há 5 anos, já tinha me acompanhado em dezenas de casos de acolhimento. Se alguém podia dizer o que havia de errado com Legend, era ele. O exame durou 20 minutos. O Dr. Morton verificou seus dentes, os olhos, auscultou o coração, apalpou a barriga, observou-o andar pela sala. Pediu exames de sangue completos. Durante todo o tempo, Legend ficou ali, imóvel, sem reagir, sem rosnar, apenas suportando tudo como sempre fazia. E então? Perguntei quando terminamos. O Dr. Morton tirou as luvas. Ele está abaixo do peso, uns 27 quilos quando deveria estar mais perto dos 34, mas fisicamente, Violet, ele está bem. Sem lesões, sem problemas internos. Os exames vão confirmar, mas não estou vendo nada de médico. Então por que ele não se mexe? Por que não interage? Trauma. Comportamental. Você disse que ele perdeu o dono, passou de mão em mão, acabou num abrigo. É muita coisa para um cachorro processar. Ele só precisa de tempo. Paguei a conta, $140 pela consulta, 95 pelos exames, e voltei para casa me sentindo aliviada. Se o Dr. Morton dizia que ele estava bem, então estava. Só precisava continuar fazendo o que fazia. Amor e paciência. Era só isso. Mas no 24º dia, Legend parou de comer de novo. Não completamente, aceitava algumas mordidas quando eu o alimentava com a mão, mas a empolgação da semana anterior tinha sumido. Ele estava regredindo. No 25º dia, notei algo que deveria ter visto antes. Legend só se deitava sobre o lado direito, nunca o esquerdo. Quando tentei virá-lo com cuidado para o lado esquerdo enquanto trocava seu cobertor, ele enrijeceu na mesma hora. Nem rosnou, apenas ficou rígido, como se eu o tivesse machucado. O 26º dia foi pior. Eu o vi tentando se levantar para beber água. Sua pata traseira tremia, não como a de um cachorro velho com músculos fracos, mas como se algo doesse. Ele se ergueu pela metade, tremeu e se deitou de novo. Tentou outra vez.
O mesmo resultado. Foi então que comecei a reconhecer aquilo. A imobilidade, os movimentos cuidadosos, a maneira como ele se segurava, como se qualquer movimento errado pudesse quebrá-lo. Já tinha visto isso antes, não em cachorros, mas em pessoas. Minha prima depois do acidente de carro. A forma como ela congelava quando alguém se mexia rápido demais perto dela. Como mantinha o corpo numa única posição porque qualquer outra doía demais. Legend não estava se fechando por causa do luto. Ele estava se protegendo de algo. Mas de quê? Naquela noite, um sedã escuro passou devagar em frente à nossa casa. O motorista, um homem de uns 40 anos, não consegui ver seu rosto, olhou diretamente para o nosso quintal, onde Legend estava deitado na grama. Depois, foi embora. Era a quarta vez naquela semana que eu vi aquele carro. A quarta vez. Dessa vez, anotei a placa. No 27º dia, Legend se recusou a sair. Tentei de tudo. O carreguei até a porta, o coloquei na grama, esperei. Ele ficou ali, parado, olhando para o nada. Depois de 10 minutos, desisti e o trouxe de volta. E então, mais tarde, ouvi aquele som que nenhum dono de cachorro quer ouvir. Entrei na sala e Legend ainda estava em seu canto, mas havia uma poça se espalhando debaixo dele. Ele tinha feito suas necessidades ali mesmo, onde estava deitado. Não se mexeu. Apenas me observou com aqueles olhos âmbar enquanto eu pegava papel toalha e produto de limpeza. E juro que ele parecia envergonhado. Não com medo, não desafiador. Envergonhado. Tá tudo bem, amigão, falei, tentando manter a voz firme. Tá tudo bem. Acidentes acontecem. Mas não estava tudo bem. Algo estava muito errado. No 28º dia, Michael me encontrou no banheiro às 2 da manhã. Eu estava sentada no chão, encostada na banheira, chorando tanto que não conseguia respirar. Vi, ele disse baixinho, sentando ao meu lado. Você tentou. Deu tudo o que tinha, mas ele não está melhorando. Está piorando. Eu sei. Então o que a gente faz? Eu não tinha resposta. No 29º dia, levei o café da manhã de Legend e o coloquei bem na frente dele, como sempre fazia. Ele nem levantou a cabeça, nem cheirou a comida. Continuou olhando para o mesmo ponto na parede que encarava havia quase um mês. Foi então que vi sua pata traseira. Estava tremendo, não de frio ou medo, mas como se o músculo estivesse cedendo, como se fosse preciso todo o esforço do mundo só para mantê-la parada. Legend, chamei baixinho, me aproximando. Deixe eu ver, tá? Só quero olhar. Estendi a mão em direção à sua pata, com o máximo de cuidado, sem nem tocá-lo ainda. Ele rosnou. Não um rosnado de aviso, mas um rosnado sério, profundo, daqueles que dizem, se você me tocar, eu vou te morder. Congelei. Da cozinha, ouvi a cadeira de Michael sendo arrastada. O que foi isso? Nada, é só que, chega. Michael entrou na sala. Chega, Violet. Vou ligar para a diretora do resgate. Ele volta em 2 dias. Michael, espera, não, demos um mês a ele, um mês, e ele rosnou para você só por tentar ajudar. O que vai acontecer quando ele fizer isso com alguém e realmente atacar? O que vai acontecer quando for com uma criança passando na frente da casa? Só me dá mais algumas horas, por favor. Michael olhou para o relógio. 5 da tarde. É o que você tem. Às 5, eu ligo. Depois que ele saiu para o trabalho, sentei no chão em frente a Legend, mas não muito perto. Por favor, sussurrei. Por favor, me diz o que está errado. Sob o telefone enquanto a voz do outro lado continuava, suave e profissional. Ele ainda está grogue, mas está estável. Pode vir vê-lo amanhã de manhã, assim que ele acordar. Desliguei e fiquei ali, com as mãos tremendo no volante, olhando para o céu que escurecia. Michael mandou uma mensagem, já terminou? Respondi com um emoji de coração partido e um sim. Ele não perguntou mais nada. Sabia que eu precisava de silêncio.
No dia seguinte, cheguei à clínica às 7 da manhã, antes mesmo de abrirem. A recepcionista me reconheceu e assentiu, como se já esperasse por mim. Ele está acordado. Ainda um pouco sonolento, mas acordado. Quando entrei na sala de recuperação, Legend estava deitado em uma maca baixa, com uma bandagem volumosa na perna esquerda e um colar elisabetano que o fazia parecer um satélite desajeitado. Seus olhos estavam vidrados, mas se iluminaram quando me viu. Ele tentou levantar a cabeça, mas o movimento foi lento, como se cada centímetro exigisse um esforço monumental. Não forcei. Apenas me ajoelhei ao lado dele e encostei minha testa na dele, respirando junto com ele. Você é um guerreiro, sussurrei. O maior que já conheci. Ele lambeu meu nariz, um gesto fraco, mas cheio de significado. Aquele era o Legend que eu conhecia. Não o cão raivoso, não o animal assustado, mas o que confiava em mim, mesmo quando o mundo inteiro o havia machucado. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. A primeira semana foi a pior. Ele mal conseguia se mexer, choramingava de dor quando tentava se virar, e eu tinha que carregá-lo para fora para fazer as necessidades. Mas aos poucos, os analgésicos começaram a fazer efeito, e ele parou de se encolher quando eu tocava nele. Na segunda semana, conseguiu ficar de pé por alguns segundos, apoiado nas patas da frente, enquanto as de trás tremiam. Na terceira, deu os primeiros passos cambaleantes, como um filhote aprendendo a andar. Dr. Hansen disse que a recuperação completa levaria meses, mas que cada pequeno progresso era um sinal de que o corpo dele estava se adaptando. A cicatrização vai criar uma espécie de nova articulação, explicou. Não será perfeita, mas será funcional. Ele vai mancar pelo resto da vida, mas vai poder correr. Vai poder brincar. Vai poder viver sem dor. E foi isso que mais me marcou. Não era sobre ele voltar a ser o que era antes, mas sobre ele finalmente ter a chance de ser algo novo. Algo melhor. No dia em que o trouxe para casa, Michael havia preparado tudo. A cama dele estava no canto mais quente da sala, com cobertores extras e um travesseiro para apoiar a perna operada. Havia até um pote de petiscos que ele não podia comer ainda, mas que Legend cheirou com um interesse que me fez rir pela primeira vez em semanas. Vamos devagar, falei, ajudando-o a se deitar. Um dia de cada vez. Ele se acomodou com um suspiro longo, como se finalmente pudesse relaxar. E então, pela primeira vez desde que o adotei, ele fechou os olhos sem tensão. Sem medo. Apenas um cachorro descansando, seguro de que estava em casa. O que ele passou e ainda escolher confiar, talvez eu também consiga. Aquela noite, depois de assistir ao vídeo, sentei no chão da cozinha com uma xícara de chá que esfriou sem que eu percebesse. Legend, agora com Derek, tinha encontrado seu propósito, e, de alguma forma, eu também. Não era mais só sobre consertar um cachorro quebrado. Era sobre entender que a cura não é linear, nem perfeita. Às vezes, ela vem em pequenos movimentos de cauda, em olhares que finalmente reconhecem que não há mais dor, em mãos trêmulas que tocam um pelo macio pela primeira vez em anos. O veterinário me disse uma vez que Legend tinha uma chance de 60% de melhorar. Mas estatísticas nunca contam a história inteira. Elas não medem a força de um animal que aprendeu a amar de novo, nem a de um homem que, depois de anos se sentindo invisível, encontrou alguém que o enxergou. Elas não explicam como um simples gesto, um cachorro encostando o focinho na perna de um estranho, pode ser a coisa mais corajosa do mundo. No dia em que Derek levou Legend embora, eu chorei no quintal enquanto Dory me olhava com aquela expressão de labrador que dizia tudo bem, a gente vai ficar bem. E ficamos. Mas não do jeito que eu imaginava. Porque, no fim, salvar Legend não foi sobre mantê-lo para sempre. Foi sobre dar a ele a chance de ser salvo por outra pessoa, alguém que precisava dele tanto quanto ele precisou de mim. Ainda recebo atualizações. Fotos de Legend deitado ao lado de camas de hospital, vídeos dele mancando devagar pelo parque, mensagens de Derek contando como os dois estão aprendendo a viver um dia de cada vez. Às vezes, ele manda áudios de Legend roncando no sofá, e eu rio sozinha, lembrando de como aquele mesmo cachorro um dia se encolhia no canto da gaiola, com medo até de respirar. E talvez seja isso. A cura não é sobre voltar a ser quem você era antes.
É sobre descobrir quem você pode ser depois. Legend não é mais o filhote assustado que resgatei, nem o cão machucado que se arrastava pelo chão. Ele é o cachorro que ensinou um veterano a falar de novo. E eu? Bom, eu sou só a pessoa que teve a sorte de estar no caminho dele quando ele mais precisou, e que, no processo, aprendeu que às vezes a maior gentileza é deixar ir, e todo mundo desistindo dele, talvez eu também devesse desistir. Obrigado, Violet. Você salvou nós dois. O que eu preciso que você entenda é isso: a dor nem sempre parece dor. Às vezes, ela se disfarça de agressividade. Às vezes, ela tem a cara de um cachorro que todo mundo chama de estragado. Antes de rotular um animal, ou uma pessoa, como difícil ou perigoso, pergunte-se: e se eu estiver perdendo algo? Se você está lidando com um cão que parece agressivo ou fechado, faça isso, leve-o para um check-up completo, com raio-x. Não se contente com um parece tudo bem. Nosso primeiro veterinário errou, e se eu tivesse confiado nisso, Legend estaria morto. Fique atento aos sinais sutis, mancar de leve, recuar ao toque, evitar certos movimentos. Esses não são problemas de comportamento, são formas de comunicação. A dor imita a agressividade. Um rosnado nem sempre é uma ameaça. Às vezes, é um pedido de socorro. Confie no seu instinto. Todo mundo me disse que eu estava errado. Quase acreditei. O dinheiro é real. A cirurgia e a recuperação de Legend custaram mais de $4.000. Estiquei o limite do cartão, fiz parcelamentos, organizei vaquinhas, mas aqui está o que aprendi: existem opções. Crédito para cuidados veterinários, planos de pagamento, bolsas de resgate para raças específicas, clínicas escola. Você não precisa fazer isso sozinho. E, às vezes, a coisa mais amorosa é deixar ir. Mas certifique-se de ter feito todas as perguntas antes. De ter buscado todas as respostas. Por que o cachorro que todo mundo chama de quebrado demais para amar pode estar só esperando alguém que finalmente o escute? Legend não estava quebrado demais. Ele estava com dor demais para mostrar quem realmente era. Há uma diferença. Se essa história fez sentido para você, se você acredita que todo cachorro merece alguém que não desista, comente aqui contando sobre uma vez em que confiou no seu instinto quando todo mundo disse que você estava errado. Eu leio cada um. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém prestes a desistir de um cachorro ou de si mesmo, envie esse vídeo. Às vezes, tudo o que é preciso é uma pessoa dizendo sim quando todo mundo diz não. Seja essa pessoa.